Eu tô aqui com Bia hoje, aproveitei que ela veio aqui pra casa, ela é minha prima. E aí tem a tag da infância, que eu já tava afim de responder, mas aproveitei que ela passou tipo, a vida inteira comigo, a gente já morou juntas, inclusive. A gente era bem amiga, quando a gente morava junta, só que não. Aí eu aproveitei, né, que Bia tava aqui pra gente gravar essa tag juntas, porque ela sabe de coisas que assim, nem eu sei, né, porque ela tem uma memória ótima para essas coisas. Então, pra não ficar muito longo, eu disse que o nome dela era Bia, eu disse, pronto, Bia. Ó, se vocês ouvirem alguns barulhos de tudo, não se preocupem, porque aqui em casa tem no churrasco, aí tá tipo os bebês tudo aqui como embaixo. Sempre. Como sempre, os bebês tudo aqui embaixo e a gente aqui gravando o vídeo. Mas vamos lá. A primeira pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é: mostre fotos da sua infância. Aí a gente separou umas fotos ali, a gente foi no bar de manhã, pegou umas fotos e eu vou mostrar pra vocês, peraí. Deixa eu ir mais pra gente. Ó, essa daqui sou eu, pequenininha, na casa do meu pai, ó, bem baby. E não tem muita história sobre ela, só que era na casa do meu pai e eu sempre fiquei muito aí e eu fui muito feliz. Ainda sou, né? Porque a casa ainda existe. E eu tô na frente de mim aí. Foca. Aqui, minha gente, eu preciso mostrar pra vocês que era a minha casinha de boneca. Eu tinha uma casinha de verdade de boneca na casa de pai, então eu brinquei muito nessa casinha, vocês não tem noção. Aí isso aqui era tipo aquelas cozinhazinhas, tá ligado? De boneca mesmo, Aí eu fazia várias comidas, eu pegava farinha de trigo, misturava com água e fazia pão, aí pegava... Invenções. Bia mesmo, todo hotel que ela ia, ela rapava os sabonetes e os shampoos. Só pra aí a gente raspava, né? A gente raspava o sabonete. Eita! Ó, chegou a outra vez. Tá ali. Oi? O negócio da Disney tá no quarto. Já a gente vai arrumar. A gente vai arrumar, Leca. Fecha a porta. É minha irmã que acabou de abrir a porta com tudo aqui, fez um pouco de barulho. Mas voltando. Aí pronto, eu fui muito feliz aqui e... Só. Aí não tem muitas coisas pra falar. Minha casinha de boneca a gente já brincou muito. Sim, aí voltando, aí a gente pegava, raspava os sabonetes e misturava com shampoo, aí fazia uma papa, dizia Era diversão, era a tarde toda, aquela bagunça e no final do dia a briga de quem ia arrumar. Quem ia arrumar? É verdade. Aí a gente pegou uma foto aqui, nós duas juntas, ó. Foca, foca. Carinho minha mãe, como sempre, aí vocês podem ver. Eu pegando Bia bem direitinho, né? Acho que ela... Jeitosa. Ela tava bem confortável no meu colo. E onde foi isso, essa foto? Acho que isso aqui foi nos Estados Unidos, né? Eu peguei uma foto que eu tava... Ih, gente, eu não lembrava. E foi muito bom lembrar dessa foto. Porque esse daqui era um menino que estudava comigo, tipo no Jardim 1, Jardim 2, o nome dele era Wolf. E ele foi o meu primeiro melhor amigo, minha gente. A gente era muito agarrada, eu lembro muito dele. Pô, não sei onde é que ele tá hoje em dia. Queria muito reencontrá-lo, mas eu lembro muito dele, porque ele foi meu primeiro melhor amigo. Vai que ele vê o vídeo e fala. Era eu, melhor amiga de Wolf, e Bruna, que era a outra prima, só que Bruna era da minha idade, Bia mais nova. E Bruna, a gente estava na mesma sala, né? E Bruna era com Maurício, eu acho que era outra menina, tipo, era duplinha, tá ligado? Era muito legal. Aí eu peguei mais uma foto aqui que tá eu aqui, tá focando? Eu, Bia e vovó. Isso foi na plantação de morango lá nos Estados Unidos. E foi uma viagem muito legal, a gente brincava muito, principalmente vovó. Vovó levava a gente. Lembra que ela levava a gente? Vovó é aquela avó coruja que sempre faz todos os gostos que ele quer, tudo. É muito bom, vovó sempre foi assim, super legal com a gente. E tu lembra que ela levava a gente pra dar comida pros patinhos, né? Lá nos Estados Unidos. Foi uma viagem ótima que a gente fez. O que tem de foto. E eu peguei, tipo, várias recordações minhas da infância, as mais importantes, assim, as mais que eu, assim, sempre lembro. São das duas viagens que eu fiz dos Estados Unidos quando eu era pequenininha. Depois eu fui mais uma vez, só que já era com 15 anos, eu fui sozinha. Mas essa daqui foi naquelas pistas de patinação, sabe? Só que eu acho que foi na Flórida, não lembro qual foi a cidade, mas foi na Flórida. Deixa eu ver se... Aí era eu, minha mãe e os primos que a gente tem. Ó, eu aqui, ó, com esse casaco, que esse casaco até hoje existe, minha gente. Pensa numa qualidade. Ele já passou por todo mundo, por mim. Esse casaco aqui, ó, agora quem usa ele é por mim, por Bia. E agora quem tá usando são minhas irmãs. Herança da família. Herança de família, total. E outra coisa que eu lembro muito foi... Lembro muito não, né? Assim, eu tenho flashes importantes, que eu era muito novinha. Dessa vez aqui que eu fui pra Disney e eles estavam completando 25 anos de Disney. Então o castelo da Cinderela, ele tava todo enfeitado assim de bolo, sabe? Todo confeitado. Então tava muito lindo. E até hoje eu lembro de várias flashes dessa viagem que foi muito boa. Dessas viagens, na verdade.
E são essas minhas fotos de infância. Ah, eu tenho que mostrar. Pera aí, outras fotos que eu tinha aqui no meu celular. Eu já tinha tirado foto da foto. Deixa eu ver aqui. Essa foto aqui é com meu irmão, ó. Foca. Eita, eu ia apertar no celular pra focar a câmera, tá ligado? Enfim, esse aqui é meu irmão, Keninho. Infelizmente eu já perdi. E ele, assim, era tudo pra mim. Keninho foi minha vida, assim, meu pai. Tipo, era meu melhor amigo, era tudo pra mim. Mas infelizmente o Papai do Céu levou ele com 19 anos, há 5 anos atrás. Mas ele tá no meu coração. E deixa eu ver outra foto da infância. Tem outra aqui. Ah, Keninho de novo. Keninho sempre comigo. Essa aqui foi na formatura da BC dele. E eu, pirrainha aqui, ó, tamborete de forró. Sempre agarrada com ele, meu gente. Minha vida era ficar agarrada com Keninho, gente. Era muito junto. Se não tinha Keninho, não tinha Karine. É, se não tinha Keninho, não tinha Karine. Eita, faltou uma foto de Caio, mas Caio aqui só tem foto dele mais velho. Caio é meu outro irmão. Ah, tem essa daqui, pronto. Eu, Caio e Keninho. Isso aqui foi nas bodas de alguma coisa da minha avó. Aí a gente tava aí, ó, todo arrumadinho. Eu de vestidinho de princess. E os meninos todos bonitinhos de terno. Enfim, deixa eu ver agora a próxima, porque senão vai ficar muito longa. Uma memória boa da infância. São várias, né? Vai, Bia é boa de memória da infância. Vai, conta a história da gente. Eu lembro que tinha uma menina que ela trabalhava aqui na casa de vovó, onde a gente morava. Que ela era assim... Acho que tinha menos juízo que eu e Karine juntas. A gente era bem assim, e ficava fazendo, meu Deus do céu, ficava fazendo ela de gato sapato. Não, era briga, porque eu queria ser a melhor amiga de Dan e Bia queria ser a melhor amiga de Dan. Então era briga pra ver quem ficava com Karine, mais como tempo. sempre, quero ser a melhor, minha gente. Ela não mostra isso lado pra você. Sim, é desde conversa. Não, mas foi muito bom. Dan era uma amiga muito grande da gente, que ela trabalhava aqui na Ela casa era de vovó. confidente, assim, a gente fazia alguma besteira, alguma coisa, e tava que contar pra Dan, meu Deus. E passava Tipo, os boyzinhos mais que a gente com Dan do gostava. que aqui no nosso quarto. Era o dia todo no quarto de Dan, falando besteira. Ó, a gente brincava de boneca, a gente dançava, a gente... E ela era do interior, então ela tinha umas manias assim, que a gente ficava, morria de rir E com ela. tinha as histórias de interior, de papafigo, de não sei o que ela acreditava nisso e ela tinha muito medo. E aí, como ela acreditava, Já já virou também passando o carro acreditava. pra gente também, que a gente ficava, passava um carro na rua, a gente já ficava, meu Deus. É o papafigo, é o papafigo. Enfim, minha gente, era muito bom. Teve também o clubinho, assim, eu e Bia, depois que minha mãe se separou do meu pai, eu tinha acho que uns 9 anos de idade, Bia já morava aqui com minha tia, na casa de vovó. Aí eu voltei com minha mãe e a gente ficou morando aqui. A gente morou muito tempo. E ela chegou juntas. depois e já queria o quê? Tomar o meu espaço aqui no meu quarto. Só mais velha. E hoje é só o dela. Sou mais velha. Não, mas quando a gente voltou a morar aqui, eu fiquei no quarto com mãe, você ficou no quarto com sua mãe. Só depois. Quando você foi embora, que eu me apossei do quarto sozinha, que vai de terceira. Aí pronto, eu me apossei do quarto. Aí depois ela foi morar com a mãe, né? Aí depois elas voltaram pra cá e ela ficou no meu quarto. Aí eu tive que dividir meu quarto e eu tava tipo na pré-adolescência, ou seja, chata. Karine era Chata. insuportável. E tu Eu era uma não sei, pirralha que eu não só sei fazia que besteira. tipo de simpatia foi que deu na vida de Karine do dia pra noite que ela ficou simpática comigo. Eu lembro que essa fase que a gente dividiu o quarto era muito crítica. Primeiro que a gente Era era muito prima. diferente. A gente não foi acostumada com isso. Eu sempre tive meu quarto, meu cantinho. Eu tava na tipo, pré-adolescência. E eu Dona sempre do meu fui- nariz. E eu sempre fui filha única, assim, tava acostumada a ser só eu e tudo. E até o tempo que eu morei aqui sozinha também, sem Karine, era tudo eu. E depois que a gente começou a dividir o quarto, era uma briga, porque Karine só conseguia dormir com tudo apagado. E eu sempre fui muito medrosa, acho que até hoje eu sou assim. Nossa. Que eu não consigo dormir, tem que ter uma TV, uma luz, alguma coisa. Karine era insuportável. Eu odeio, né, gente? Pra dormir tem que estar tudo escuro, pode ter um pio. Não. Próxima. Não, uma memória, tipo, tem várias memórias boas de infância. Tem a minha casinha de boneca. Tem... Vai, conta Tem um uma avião da Barbie que Karine tem, que quando minha tia jogou fora, foi uma confusão aqui, um escândalo. É porque eu fui crescendo e fui deixando o avião de lado, sabe? Ele começou a amarelar, tipo, ele era azul, ele começou a ficar amarelo, esverdeado. Ele ficou estragado, né? Tipo, mas ele era meu xodó, tipo, o avião da Barbie, minha gente. Era o avião da Barbie. E tinha tudo, tinha o negocinho de... Como é aqueles carrinhos? Aqueles carrinhos da aeromoça, tinha as bandejinhas com a comidinha, tinha os copinhos. Era muito legal. E aqui na casa de vovó tem uma sauna que, assim,
Ninguém usa mais, faz um bom tempo. Aí eu e a Aline teve a brilhante ideia de fazer da sauna um clubinho pra gente brincar. O clubinho Aí das primas. Tirou tudo da sauna que tinha de velho, pintou tudo de tinta, recortou as fotos, pegou as fotos. Porque é de azulejo, né? A gente pegou tinta de guache, né? E pintou a parede, de florzinha, de coração. Recortou todas as fotos. Minha mãe. Peguei um monte de foto de manhã, minha ficou filha. arretada com a gente. Nessa época eu tava nos Estados Unidos, ela passou um mês ou 2 meses? Nem sei. Acho que ela passou um mês nos Estados Unidos, mas eu sou aqui sozinha. E deu no que deu. Aí deu nisso, quando ela voltou, minha filha, todas as fotos dela estavam recortadas. E não bastava só coladas no clubinho. A parede, a casa inteira era cheia de parede. Siga a seta. Aí fazia setinhas. cheia de seta. Aí teve um dia que veio uma filha de um amigo da família da gente, que a gente não gostava. Aí a gente chegou, corre, tira os papéis, alguém chegou, vamos, corre pra ela não ver, tipo, coisa de pirralha, Pra contar também essa história, porque foi muito engraçado. As primas somos eu, Bi e Bruna, aí a gente sempre, a batatinha, né, sempre tá juntas. Então, lembrei de mais algumas coisas que, por exemplo, quando a gente era pequena, meu avô tinha uma fazenda, que o nome do interior era Jataúba. Era no interior daqui de Pernambuco, tipo, muito depois de Fazenda Nova, onde rola a Paixão de Cristo, tipo, eram 4 horas de viagem. E meu pai era apaixonado por essa fazenda. E aí, todo final de semana a gente ia, tipo, eu morria de inveja das minhas amigas que ficavam aqui em Recife, porque elas iam pro cinema, elas iam pro shopping no final de semana, faziam várias coisas. Eu, toda semana, estava enterrada naquela porcaria daquela fazenda. Mas eu vivi muitos momentos maravilhosos por lá. Lá tinha um rio que era seco, mas que quando chovia ficava com um filetinho assim de água. E quando chovia era a maior festa, a gente ia brincar no rio. Aí tipo, você seguindo o caminho do rio, lá embaixo tinha uma cachoeirazinha assim, de tipo 1 metro de altura. Tipo, era a sensação. Não era 1 metro não, tipo, eram uns 3 metros. E a gente subia, a gente tinha os amiguinhos lá da família que cuidava da fazenda enquanto a gente tava lá. Tinham 2 crianças. E aí era a maior festa, cheia de amigos lá na fazenda, a gente brincava e tudo mais, era muito legal. E eu passei muitos anos indo pra aquela fazenda. Infelizmente hoje, tipo, ninguém mais vai, tá meio que abandonada. Meu avô e minha avó tomaram assim desgosto pela fazenda e tal, e tipo, tá meio que abandonada lá. Mas passei ótimos momentos naquela fazenda, era muito bom. Muito bom mesmo, vivia lotada, tinha muita gente, tipo, tinha o quarto da minha avó, tinham 2 quartos de visita assim, que eram menores, e tinha um quarto grande, que era o quarto que ficava eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo. E tipo, nesse quarto dormiam, por exemplo, 20, 25 pessoas, então era uma farra danada, era muito bom. Deixa eu ver, outra memória muito forte assim da minha infância era, na verdade é uma música, que era assim, vocês conhecem, a do Vaqueiro. Vou pedir licença pra contar a minha história. Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias. Sabe qual é aquela que começa assim? Enfim, era muito bom. A banda é Catuaba com Amendoim, vem. Mas foi uma música assim que marcou minha infância, porque eu escutava muito, eu adoro essa música até hoje. A música tem 5 minutos e conta a história de um vaqueiro que se apaixonou pela mulher. E o pai dessa mulher só queria que ela casasse com um fazendeiro rico. E ela engravidou, eles iam fugir, no dia que eles fugiram, o pai mandou ela pra outro. Que eles iam fugir, ele descobriu que o pai mandou ela pra outro lugar e eles se separaram. Ele voltou, aí ele saiu dessa cidade, voltou depois de muitos anos. E quando ele viu, ela tava lá com o filho dela e tal, tipo, o filho dos dois. É bem linda a história e eu adoro essa música. E outra coisa que, assim, agora já é com meu pai, eu sempre nas férias, eu adorava ir pro trabalho do meu pai, pra empresa dele. E eu ficava lá, tipo, eu era caixa, sabe? Eu ficava só no financeiro. Aí chegava lá, tipo, os motoristas e tal, do ônibus e dava lá o dinheiro pra prestar contas. Aí eu ficava pegando o dinheiro todinho, contando, aí colava os vales, que na época ainda era vale, tipo, vale bem, vale C, essas coisas. Era muito legal em Goiânia. E eu adorava porque lá tinha, tipo, pés de jambo bem grande, aquele jambo roxo, sabe? Que é bem grande e bem docinho. Aí eu adorava ir pra lá, que era super divertido. Aí nas férias eu sempre ia com meu pai pra empresa, era até na de Goiânia. E era muito bom. Deixa eu ver mais alguma coisa. Sei lá, são tantas coisas. É isso, vai, que eu não quero que o vídeo fique muito longo, não. Um cheiro da infância. Sei lá, é só tu, vou sentir eu tenho um cheiro muito presente na minha vida, que é o cheiro dos Estados Unidos, que é da casa do meu tio. Esse vídeo só vai ter dos Estados Unidos, né? É porque foram as melhores memórias da minha infância. Tem o cheiro do biscoito da tua mãe também, que ela faz também. Eu quero mais, né? Minha mãe é boleira, né? Então ela
manja muito de doces. Só que antigamente ela fazia os docinhos, que era tipo, quero mais. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Por aí deve ter outro nome, né? Mas é um docinho bem conhecido. É tipo um biscoitinho. 1, 2, 3, parece conhecido. 1, 2, 3. Biscoitinho 1, 2, 3, né? Tem vários nomes, mas assim, era muito bom. Seriam, né, daqui. Brincadeira preferida na infância. Barbie. Eu sempre Boneca, fui. comidinha, era isso. Comidinha, Barbie, essas coisas. Ficar no muro desfilando. Esqueci de contar que Karine ficava no muro aqui de casa com aquela lutando, desfilando. Eu lembro. Eu não lembro disso não. Eu lembro muito disso. Lembro Ainda disso pegava o negócio da palmeira ali. Não. História engraçada da infância. Eu tô falando sempre pra mim, porque Fia que tem uma ótima memória. Eu não lembro de nada. Ela Podia ser uma, né? podia ser uma tag minha. Então eu chamar a Bruna aqui pra completar também, porque... Não, eu sou péssima memória. Uma história engraçada da infância. Não sei. Teve uma vez que eu e Karine... Tá vendo? Eu sempre lembro. Eu não lembro. Por isso que eu chamei Bia aqui, porque ela sempre lembra das melhores coisas. Que aqui mora com a gente ainda, nossa bisavó. Aí na época, assim, ela era já bem velhinha, assim, mas ela era lúcida, assim, e vivia implicando com a gente. Ela odiava barulho, bagunça, assim, ela odiava. Vieram o que eu e Karine mais fazia aqui era ficar correndo, brincando, brigando, gritando, chorando, tudo. Aí eu lembro de uma época que... E Karine também gostava de provocar ela. A gente foi almoçar e Karine ficou implicando. Ela pegou o prato de comida, jogou na cara de Karine. Mentira! Um copo de água. Era pra de comida, eu falo de Era água. uma vontade de história que sempre que eu conto, Karine diz: Não, é sério. Que história é essa? tu não lembra não? Não! Oxi, mas agora pronto. Meu Deus, será que eu era o capeta? Eu tenho que de novo. O que você queria ser na infância? Ah, eu já quis ser médica, eu já quis ser manicure, eu já quis ser maquiadora, eu já quis ser... eu já queria ser... logo, quando eu tava ficando mais velha, porque eu queria ser advogada. Por quê? Porque eu achava linda a roupa dessas advogadas, eu achava ela chiquérrimas. Então qual é o meu curso? Tem que ser moda, né? Porque, tipo, não, advogada, tipo, direito, não. Como você era na escola? Karine escondia as notas baixas dela na gaveta da sala, com as toalhas assim, ó, enroladas. Só pra ter noção de como Karine era na escola. Eu nunca fui uma boa... Assim, eu sempre fui uma boa aluna, mas eu nunca tirei nota alta, assim. Eu sempre tirava... Todo ano eu ia pra recuperação. Ficava, tipo, 4, 5, 6, 7 matérias na recuperação, assim. Né? Eu nunca fui uma aluna muito exemplar. Mas eu sempre fui comportada. Só no terceiro ano que tem o professor, que inclusive ela está tendo um ano com esse professor agora, não vou falar o nome. Se eu falar que a Olinda inteira vai conhecer esse professor. A Olinda inteira vai conhecer. Recife também, que ele dava aula em Recife. Mas esse professor, ele era um inferno. Conte, diga esse nome. Um inferno. Ele é horrível, professor de português. É insuportável. Insuportável, meu Deus. Tipo, no começo ele me chamava de princesinha. Só que aí, no terceiro ano, eu comecei a... Foi no terceiro ano. Eu namorava já com o Valtinho, aí a gente ficava trocando mensagens durante a aula. E ele odiava quem pegava o celular durante a aula. E era a maior briga, porque eu sempre... Eu não conseguia, o Valtinho mandava mensagem, eu queria na hora responder. E ele sempre me via com o celular. E a gente começou a ter algumas DRs. Só que chegou um ponto que, tipo... Eu odiava tanto ele e a aula dele, que ele era tão arrogante, ele dava fora em todo mundo. Ele humilhava as pessoas. Não é, ele não humilha, ele humilha. É verdade. Que aí eu comecei a ficar revoltada Vai com ser ele. lindo ele vendo isso e olhando semana que vem na minha cara. Eu também não. Ele vai se sentir direto. Vai ter não, já se forma, sai do colégio, que é o tempo que ele vê. Se ele vê. Aí, tipo, voltando, aí só que ele ficou uma situação horrível, que aí toda vez que ele chegava na sala, e tinha aula com ele quase todo dia, ele chegava na sala e o celular. Ficava no celular, ele, Karine, fora. Aí eu, lindamente, ia pra fora. Ia pra coordenação, porque a coordenadora era a minha melhor amiga, tipo, adorava a coordenação. Aí eu chegava lá, falava, Silvia, me expulsou de novo, ela disse... Ah, sai! Me expulsou de novo, aí lá vinha a Silvia, aí Silvia, de novo, não sei o que, Vá, fica aqui, não sei o que, eu então tipo, só gaseava a aula com ela na coordenação, ela, tu já tá aqui de novo, carinho, Silvia, besteira, só um pouquinho, não sei o que. Aí voltando, tipo, terminou que todas as aulas de eu forçava a ser expulsa, e aí eu era expulsa de aula. Mas fora isso, eu nunca tive problemas, nunca fui chamada na coordenação, pra vocês verem. Qual era o seu medo na infância? Eu não sei. Sei lá. Acho que é assalto. Meu único medo era assalto, tipo, porque aqui onde a gente mora é muito perigoso.
Então, tipo, a gente sempre viveu muito alerta. E minha mãe já foi assaltada 9 vezes, então, né, tem com o que se preocupar. E 10, com quantos anos começou a se interessar com quantos anos começou a se interessar pelo universo feminino? Desde a vida inteira. Desde sempre, carinha toda assim, frescurinha, patricinha e tal. É sempre assim. Toda rosa, pode ver a parede aqui, ó. Toda rosa, tudo rosa, tudo rosa. É, eu sempre fui bem vaidosa, desde pequenininha. Eu gostava de brincar de maquiagem, brincar de casinha de boneca, não sei o quê. É, eu sempre fui vaidosa. Agora, minha mãe não era vaidosa desse jeito. Eu acho que eu suguei. Quando eu nasci, eu suguei toda a vaidade da minha mãe pra mim. Porque, sei não, viu? É um caso sério. E é isso, eu espero que vocês tenham se divertido com as nossas brincadeiras, as nossas conversas, histórias e até amanhã, no próximo Veda. Beijo!